você que tem o sonho de criar um programa de rádio podcast? Fale com nossa equipe e venha realizar seu sonho aqui na IS Rádio e Podcast. Nosso contato é 19 97600 7293. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, siga nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. IS Rádio e Podcast. Olá, uma ótima tarde para você, uma ótima tarde para todos aqueles que convivem com você e para aqueles que um dia farão parte da sua vida. E também não nos esquecemos daqueles que já fizeram, já participaram, já estiveram conosco. E por uma dessas razões que só a vida conhece, muitas vezes pessoas que a gente queria muito bem, que a gente quer muito bem, acaba saindo da nossa vida sem que a gente perceba. Aí um belo dia você fala, poxa, faz tempo que eu não falo com a Maria, faz tempo que eu não vejo a Jaqueline, nunca mais vi o Felício. E aí você vai vendo que a vida trata de afastar algumas pessoas e aproximar algumas da sua vida. Para sua sorte, a gente espera que sempre aquilo que nos acontece seja o melhor para nós. O que aconteceu, aconteceu e não aconteceria de outra forma. Matrix. O programa Atitude Café, sou Miriam Souza. Uma ótima tarde para você. E é sempre bom a gente conversar, trocar ideias, né? Atualizar nossos conhecimentos, nivelar nossas histórias. Por quê? Porque a informação, gente, é algo que não custa nada e, ao mesmo tempo, não tem preço. Quanto sofrimento a gente teria evitado se a gente soubesse de alguma coisa? Quanto a gente sofreu por desconhecer algumas coisas? É comum. Infelizmente, acontece, a gente perde um ente querido, perde uma pessoa que a gente gostava muito. Alguém chega e aí você pensa, poxa vida, eu vou pesquisar sobre isso que aconteceu. Alguém chega e fala, então perdi alguém muito próximo a mim, ou perdi um amigo, ou um vizinho, seja lá o que for. Fala porque aconteceu tal coisa, mas depois eu fui pesquisar e entendi que... Aí a gente fica pensando, poxa, será que se a gente pesquisasse antes, a gente não evitaria tantas perdas? Tá? A gente está falando aí de uma perda fatal. Mas, às vezes, não são perdas fatais, mas são perdas de alegria. A gente deixou de ser alegre, deixou de viver, deixou de descansar, deixou de ter momentos animados. Por quê? Porque a gente desconhecia certas situações. Por exemplo, no Japão, é comum a pessoa viver até os 100 anos, ou, às vezes, passar de 100 anos. Suécia, Alemanha. Por quê? Porque são países desenvolvidos, países de primeiro mundo, onde a informação está ao alcance de todos, ou pelo menos da maioria das pessoas. Então, todo mundo sabe o que fazer para evitar uma determinada doença, para evitar um certo problema. A informação é comum. Agora, nos países subdesenvolvidos, nós que somos um país de terceiro mundo, o que é um país subdesenvolvido? O que é ser subdesenvolvido? Não é ser pobre, miserável, mas é quando você tem um lado muito desenvolvido, tá? Uma coisa muito desenvolvida, ao lado de uma muito para trás da montanha. Por exemplo, o Brasil é o terceiro, né? Até, vamos dizer aí, 3 anos atrás, nós éramos o terceiro país em termos de tecnologia no mundo. Não sei como estamos agora, ok? Então tá, fantástico, nossa tecnologia vai de vento em popa. Porém, nós ainda temos casas sem água encanada, nós ainda temos pessoas passando fome, ainda temos gente que vai buscar comida no lixo. Quer dizer, isso é subdesenvolvimento. Um lado muito desenvolvido, muito acima, e o outro muito abaixo. Ok? Então, hoje, programa Atitude Café, eu, Miriam Souza, vamos falar um pouquinho, vamos nivelar um pouquinho da informação, falar um pouquinho sobre essas coisas que a gente ouve falar o tempo todo, a gente fala nelas o tempo todo, às vezes até acreditamos que faça parte do nosso dia a dia, mas a gente não entende direito o que é.
Tá? E aí a gente fica batendo de porta em porta, perdido, chapeuzinho na mão. Me ajuda, me dá uma informação, me diz para onde eu vou. Eu fui lá, me mandaram aqui, eu vim aqui, agora estão me mandando lá de volta. Né? É assim. Lembrando que Aprenda Conosco, aulas de inglês, reforço escolar e robótica educacional, oferece cursos individuais e em grupos, e principalmente para você que trabalha no nosso comércio, no comércio aqui de Limeira, e é associado do Sindicato dos Empregados no Comércio de Limeira. Então, você liga 988-394458 e peça informação. Você vai ser muito bem atendido e, com certeza, vai gostar muito das condições. Legal! Hoje a gente vai conversar com uma pessoa que conhece um pouquinho sobre alguns assuntos. Eu gosto de conversar com gente que conhece os assuntos mais que eu, por quê? Porque se você é a média das pessoas com quem você convive, então você precisa conviver também com pessoas que conhecem os assuntos melhores que você, porque senão você nunca vai aprender, não é? Se todo lugar que você for, aí alguém diz, não, mas a humildade diz que a gente tem que falar com pessoas simples, com pessoas que não conhecem, ok, concordo. Eu sou simples e não conheço muitos assuntos. Por exemplo, eu não conheço aviação, não conheço química, não conheço física nuclear. Sou uma pessoa simples e humilde nesses assuntos. Mas, se eu for ficar só com pessoas que conhecem o mesmo que eu conheço ou menos, a gente para no tempo, né? Porque você não aprende mais nada. Então, nós precisamos também buscar pessoas que conheçam mais os assuntos do que a gente. Ok? Então, hoje a gente vai conversar com a Márcia. Tudo bem, Márcia? Tudo jóia. Muito obrigado pela visita. Seu olá para a nossa galera, por favor. Olá, boa tarde a todos. Muito feliz pelo convite, por estar aqui com vocês. A Márcia é legal pelo seguinte, tudo aquilo que você fala com ela, ela já foi, já fez, já viu. Tá? E sabe ensinar. Então, é muito legal conversar com ela. Um pouquinho de vivência. É muito legal estar conversando com ela. Márcia, amanhã, no dia 2 de abril, é comemorado mundialmente um dia muito especial. Você pode falar pra gente um pouquinho sobre isso, por favor? Isso, amanhã é comemorado, né, no dia 2 de abril, né, a conscientização em relação à pessoa com autismo, né? Então, é muito importante as pessoas conhecerem as causas, né, no que ela transmite e faz, né? E quais são os apoios que essa pessoa necessita, né? Então, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a pessoa, né, com transtorno do espectro autista, né, que o transtorno é muito maior do que o autismo, né? Então, ela está dentro daquele espectro, né? Então, tem pessoas, elas não são únicas, cada uma tem uma vivência diferente da outra e tem um nível de suporte diferente da outra, né? Então, acho que isso é importante para as pessoas, né, conhecerem. Quem tem, né, um filho, né, com autismo, é importante a gente entender o de quanto a gente dá para ele mais suporte, mais estímulo, né, essa pessoa pode ser incluída na sociedade, né, mais com menos barreiras, né, e inclusive ir para o mercado de trabalho, né. Eu acho que é um pouco, né. Tá, então vamos traduzindo aí, tá? Para você que conhece muito pouco o assunto, assim como eu, a gente vai traduzindo. O que exatamente quer dizer espectro? O espectro, ele está dentro do autismo, né? Ele é uma célula muito maior, né? Então, por isso que tem muitas pessoas que falam, mas hoje no Brasil quase todo mundo tem o transtorno do espectro autista, porque cada um vai apresentando algumas características que outras pessoas não têm. Então, dentro, né, de uma avaliação psicológica, né, então está dentro desse espectro, é muito maior do que o próprio autismo. Tá dentro do neurodesenvolvimento. Em outras palavras, seria uma coisa mais abrangente, eu posso dizer assim? Seria mais abrangente. Mesmo. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui, tá? Vou traduzir e você, por favor, fica à vontade para corrigir a hora que eu disser besteira. Vamos lá. Todo mundo tem seus problemas. Todos nós temos nossos problemas, ok? Porém, às vezes a coisa fica muito complicada. Vamos pensar assim, ó. Hoje a gente vive, aqui no Brasil, uma sociedade assim, polarizada, tá? De repente, o Zé, para o senhor José,
tudo é culpa do Lula. E para o seu Antônio, tudo é culpa do Bolsonaro. Tá? Então, será que eu estou falando de duas pessoas autistas? Por quê? Porque esse aqui só pensa naquilo. E aquele lá só pensa nesse aqui. Ok? Aí, por exemplo, o Jair só pensa no Corinthians. Ok? Enquanto que o Paulo só pensa no São Paulo. Ok? Então, todos nós temos as nossas preferências, temos as nossas, como é que a gente vai dizer aí, preferências, características, enfim. Ok? Agora, será que sempre isso quer dizer que tem um problema? Tá? Vamos lá. O Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, ok? Ele só pensava na bola. É só a bola. Ele fazia tudo com a bola. Pega a bola, pá. Então tá, será que ele era doente? Ok? Aí eu vou pro Ayrton Senna. Só pensava em dirigir. Então ele era doente? Ok? E vai por aí afora. Eu poderia citar aqui Albert Einstein. Só pensava em cálculos. Então ele era doente. Ok? Então nós precisamos entender um pouquinho quando é que as coisas passam do normal. Isso. É isso? É. Por isso que é sempre importante, né, a gente não sair julgando as pessoas, né? Não é porque uma pessoa, ela não olha no olhar do outro, que ela não se relaciona muito bem, ou que ela tem alguma sensibilização maior em relação a som. Isso não quer dizer que ela está dentro do espectro do autista, né? A gente só vai considerar que uma pessoa ela é autista a partir de uma avaliação, né, neuropsicológica, né? Porque isso é importante. Porque, às vezes, a gente tem essa mania, né, de saber as características e já sair julgando as pessoas, né? Ah, eu acho que ele tem. Não, quem só vai dizer isso é a partir de uma avaliação, né? Mas nós entendemos que cada um tem as suas características, né? O seu gosto, o seu desejo, né? Em relação a alguma coisa, alguma fixação muito maior. Né? Legal. Então, os cuidados que a gente precisa ter hoje, aliás, sempre deveríamos ter tido, mas acredito que hoje mais ainda. Por quê? Porque lá atrás, a gente costumava dizer, no Brasil nós temos 220 milhões de técnicos de futebol. Todo mundo sabe o que o time está acertando, o que está errando, quem tem que convocar, por que a seleção ganhou, por que perdeu. Todo mundo sabe. Quer dizer, todo mundo é técnico, ok? Hoje parece que todo mundo é médico, não é? Todo mundo é médico. Ok? Se você disser que você está com dor no cotovelo, alguém vai dizer para você, mas sabe por que é isso? É por causa disso, você faça isso, aquilo, não sei o que lá, e pronto. Agora, até que ponto essa pessoa que está conversando com a gente, que está nos orientando, está apta a me dizer o que eu devo e o que eu não devo fazer? Então, esse aí é um cuidado, gente, muito sério. Sim. Isso é uma coisa muito séria. De repente, tá? Eu tenho uma criança, um aluno, um adulto, um jovem, qualquer um de nós, tá? E você tem as suas manias. Você tem as suas preferências, vamos dizer assim. Okay? Você gosta de colocar uma roupa que combine, a blusa que combina com a calça. Não quer dizer que você tenha algum problema, simplesmente você gosta de combinar. Agora, para alguém que chegou agora, tá? Que leu 2, 3 páginas de algum livro ou passou 10 minutos no Google, ele já vai achar que você pode ter um diagnóstico, um laudo. É isso mesmo. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter, né? Em sair por aí fazendo avaliações das pessoas, né? Dando diagnóstico sem a gente ser um profissional, né? Que possa estar respondendo, né? Pelaquela pessoa. Tanto é que quando você faz uma avaliação, né? Para você saber se você é ou não, passa por uma equipe multidisciplinar, né? Então, passa por psiquiatra, passa pelo neuro, passa pelo psicólogo, passa pelo neuro que vai fazer todas as avaliações, né? Então, isso é importante, né? A pessoa não sair por aí dando diagnóstico, falando, eu acho que a pessoa é isso ou não é. Né? E é importante também para nós estarmos atentos, por quê? Porque a gente não pode aceitar o diagnóstico ou um pseudo-laudo, tá? De todo mundo que passar na calçada, gente. E nós, infelizmente, nós estamos vendo isso hoje, ok? De repente, alguém chega para você e fala, meu filho é não sei o quê. Ok, tá. Por que ele é? Porque, e dá lá umas desculpas esfarrapadas. Quer dizer, ao nosso ver, que temos assim,
que costumamos estar com pessoas, porque existem profissões que você não trabalha o tempo todo com pessoas, enquanto que outras profissões é o tempo todo, né? O seu trabalho são com pessoas. Então, algumas vezes as pessoas estranham e dizem coisas que não deveriam. Por quê? Por ingenuidade, por falta de conhecimento, por falta de maturidade. Então, você viu que a criança, o adolescente, ou mesmo o adulto, fez alguma coisa, e você diz, nossa, eu acho que ele deve ser tal coisa. Isso. Ok? Agora, nós precisamos estar atentos e não acreditar, não aceitar qualquer coisa como uma sentença. Isso. Ok? Tá, quem falou pra você que você tem esse problema? Ah, o dono do bar ali, eu tava conversando com ele. Tá, respeitamos o dono do bar, mas ele entende do bar. Ok? Ele não é um profissional para dizer para você, olha, você sofre de tal coisa, você tem que tomar isso, você precisa parar com aquilo. É isso, Márcia? Isso mesmo, né? E aí, para a pessoa que está dentro, né, do espectro do autista, é importante ter, né, depois de avaliado, né, a gente leva esse laudo para a escola, para que a escola também possa estar orientando melhor e dando suporte maior para aquela pessoa, né, e vai inserindo ela nas atividades. Porque nem toda pessoa que não gosta de se relacionar com o outro, ela tem o laudo específico, né, em relação à deficiência. Mas o que a gente pode fazer para contribuir para aquela pessoa, né? Então, quando eu faço, né, uma avaliação que eu sei que a pessoa tem, primeiro eu vou conhecer, né? Aí eu vou perguntar para ela, para que ela me traga algumas respostas. Então, eu sei quais são as características que ela deveria ter, e aí eu vou perguntando, olha, como que é para você estar num ambiente com muito barulho, né? Aí ele vai falar, não, para mim é tranquilo. Luz, né? Porque são a hipersensibilidade que a pessoa com transtorno do espectro autista tem. Então, é em relação à luz, em relação a som, muitos às vezes usam um abafador, né? Então, às vezes a luz precisa ser mais calma. Se eu vou estar num show, né? Como que é para você estar num show? Para algumas pessoas, para ela vai estar super tranquilo. Para outras, não. Ela vai falar, não, eu não posso, né? Eu não consigo frequentar um lugar, né, nesse sentido, a não ser que eu use realmente um abafador, né? Então, em relação à comida, em relação a cheiro. Então, eu preciso, a partir do momento que eu tenho esse diagnóstico, eu preciso conhecer essa pessoa e fazer uma investigação de como que ela funciona em cada ambiente, para que assim eu possa estar oferecendo os apoios para ela e estar oferecendo também um lugar onde seja agradável e que ela possa estar produzindo cada vez mais, porque senão ela não vai produzir, né? É a mesma coisa se ela está no ambiente escolar, né? Muito barulho, classe muito cheia, e se ela não tem um diagnóstico ainda, olha o quanto é sofrido para essa pessoa, né? Quantas consequências vai estar trazendo? Além de tudo, o preconceito que também vem. Ah, porque ele não se relaciona com ninguém, porque ele fica o tempo inteiro quieto, né? Ele não brinca. Então, é que o ambiente, às vezes, vai fazendo com que aquela pessoa se torne, né, uma pessoa mais retraída ainda, né? Mas que com uma terapia, né, com um suporte médico, ela consiga, sim, ir para o mercado de trabalho, para a sociedade, para a escola, né, fazer viagens, né, tranquilamente. É interessante, gente, porque uma coisa é uma questão de saúde, ok? Uma coisa é a sua saúde. Outra coisa são os seus comportamentos. E o comportamento das pessoas que estão à sua volta. Vamos pegar um exemplo? Eu atendo alunos, né, de reforço escolar, então, geralmente a gente atende no nosso espaço, ok? No nosso espaço. Então, o que acontece, gente? No meu espaço, no espaço que nós atendemos, a gente tem o quê? A gente tem todo um ambiente, ok? Organizado, para quê? Para poder trabalhar com um aluno. Tá? Então, você não vai ter som, você não tem música alta, você não tem uma porção de coisas que não vão favorecer, ok? Por quê? Porque a gente é da área. Agora, muitas vezes, alguém diz o seguinte, olha, mas eu preferia que as aulas fossem na minha casa. Tudo bem? Então, vamos para a sua casa. Aí, você chega na casa dele, tem o cachorro latindo, o gato que está correndo para lá e para cá, a vizinha que chega e fica gritando lá do portão, a tia que fala alto, enfim, uma série de coisas que não são erradas, porém não colaboram com o aprendizado, ok? Sim.
Aí a pessoa diz, mas por que será que ele não aprende? Será que ele tem alguma deficiência? Não, ele não tem deficiência. Ele simplesmente não está num ambiente favorável para o aprendizado. Existem as exceções, tá? Tem gente que consegue, num baile de carnaval, sentar ali no canto e orar o terço. Ok, respeitamos. Ok? Mas isso não é o comum. Sim. Certo? Não é o comum. Então, muitas vezes, a família, os pais ou o próprio interessado, ele quer o quê? Ele acha que você vai conseguir passar para ele um laudo, digamos assim, com 40 minutos de conversa, com 30, com 60, com até 2 ou 3 atendimentos. É difícil, gente. Por quê? Porque nem sempre isso indica que seja realmente a situação. Às vezes você está agitado porque você não dormiu bem, você não dormiu bem porque você ficou assistindo um filme até tarde, ou porque você ficou muito tempo exposto à tela, mexendo com o celular, mexendo com o computador. Sim. Então, você está agitado, ok? Não quer dizer que você esteja passando por alguma desses quadros. É isso, Márcia? É isso mesmo, né? Então, o olhar para a pessoa, né, da família para as pessoas é muito importante, né? Porque o pai conhece o filho, né? E ele vai, no dia a dia, ele vai percebendo, né? Olha, isso é lógico que tem filhos que ele tem diferença de um para o outro, né? Por mais que seja a mesma criação, mesmo pai, mesma mãe, mas as criações são diferentes, né? E, aliás, as criações são iguais, né? Porém, as pessoas são diferentes, né? Uhum. E a importância da família conhecer, né? E o pediatra também vai te dando todo esse suporte, né? De acordo com o desenvolvimento daquela pessoa, né? Então, por isso que eu falo novamente da importância da gente sempre ter um diagnóstico, né? Antes da gente ficar julgando, né, as pessoas nesse sentido. Né? Tá, agora, quando a gente fala em julgar, às vezes eu questiono o seguinte, será que a pessoa chega para mim e diz alguma coisa, vamos pegar um exemplo. Miriam, como você tá gorda? Tá, eu não tô magra. Eu não sou magra, ok? Não sou. Há muito tempo deixei de ser magra. Então, eu não vejo isso como uma ofensa, porque eu sou realmente gorda. Okay? Então, para mim, isso é uma coisa natural. Alguém chega para você e diz, poxa, você é negra. Tá, eu sou negra. Okay? Alguém me chama de pobre. Tá, eu sou pobre. Então, eu não vejo por que eu deveria ficar ofendida, tá? Com certas coisas. Mas, às vezes, o que acontece? A pessoa, ela não fez aquilo por preconceito ou por maldade. Ela fez realmente porque ela desconhece o assunto, tá? Então, aí, a gente fala de autismo, se para quem está dentro da situação é difícil compreender, quem está fora, então, a menos que seja um profissional da área, eu entendo que é complicado. Sim. Então, nem sempre o comentário que você ouve é por maldade ou é porque aquela pessoa realmente quis se ofender, quis te magoar ou não gosta de você ou coisas assim. Mas a pessoa desconhece as informações. Sim. Pode ser isso, Márcia? Pode. Tem pessoas, né, que têm um transtorno do espectro autista que elas são um pouco mais robotizadas, né? Que a gente percebe que ela aprendeu as situações, né? Então, o fato de cumprimentar, de olhar, de falar. Então, se você fala para eles, olha, você tem que chegar num ambiente e cumprimentar as pessoas, o que isso quer dizer para ele? Ele vai chegar, vai dar a mão para todo mundo, né? Então, o que você faz? Olha, tudo bem, você pode cumprimentar, mas não é para todo mundo que você precisa dar a mão, né? Então, tem sempre esse olhar do que, quando a pessoa, né, tem alguns trejeitos, né, que você pode estar orientando e eles vão seguindo o que você está falando, né, as repetições, porque eles já foram acostumados, eles estão naquela rotina. Quebrar a rotina para eles é muito difícil, por isso que é importante ter, né, uma ordem, uma sequência em relação às atividades para serem feitas, né, porque ainda mais quando tem pessoas, né, dentro de um time bem diverso, que cada hora um chega e conversa com ele,
Não, é importante sempre ter uma pessoa de referência e ser muito claro, não usar palavras dúbias, né? Com duplos significados. Por que exemplo, para ele, a pessoa não vai ter esse sentido. Ah, por exemplo, dentro de uma empresa, ele precisa ter um break. Ah, ótimo. Eu não sei o que é, mas eu quero que é ele um saiba. break. Isso. Ah, olha, agora é a hora do seu break, né? O que é o break? O break, para ele, poderia ser uma dança. Não é uma parada, né? Então, é sempre... Ah, vou pegar... aquela roupa custa o olho da cara. Figuras de linguagem. Isso, tá? o cara... aquela roupa ali é uma facada. Olha só, né? O que eu estou falando para uma pessoa que pensa literalmente no que eu estou dizendo. Então, eu preciso pensar sempre na forma como eu vou falar para a pessoa, inclusive. É interessante, gente, é a informação, tá? Para mim, a informação é 90% da situação. Quando você está atendendo pessoas de outras nacionalidades, você também precisa tomar alguns cuidados. Por quê? Porque a gente tem as nossas chamadas figuras de linguagem, tipo, a vaca foi pro brejo. Não quer dizer que uma vaca, literalmente, esteja passando aí na frente e se dirigindo para um brejo. Ok? Mas são coisas tão comuns para nós que muitas vezes nós nos esquecemos de que a pessoa não é obrigada a entender o que nós estamos dizendo. Ok? Eu me lembro de uma época, eu prestava serviço numa empresa e eu atendia estrangeiros, né? E uma vez eu levei um jornal para o rapaz e estava escrito, como que é? O atacante, né, falava sobre, era um artigo sobre futebol, e falava, o atacante fuzilou o goleiro. O cara falou, nossa, Miriam, aconteceu isso no campo. Não é que fuzilou, é que ele chutou a bola com força e tal, e o goleiro não conseguiu pegar. Então, são coisas que para nós são tão comuns que você acredita que para todo mundo seja. Isso mesmo. Tá? Então, de repente, o líder na empresa, mesmo o professor, principalmente o professor, tá? O educador, não está preparado para isso. Ok? Por quê? Como é que começa isso aí? Você estuda, tá? Independente da área que você fez engenharia, não conheço, né? Mas vamos supor, você estudou mecânica, você estudou para ser professor, você fez aí um dos nossos cursos, né, do dia a dia. Sim. Você não aprendeu a trabalhar com essas pessoas. Ok? Não aprendeu. Aí, de repente, alguém diz, não, mas nós precisamos incluir, né? Ok, então vamos incluir. Mas como? Tá? Onde é que eu acho o manual disso aí? Sim. Onde é que eu busco essas informações? Eu falo disso por quê? Porque quando a minha filha fez um TCC, cara, foi uma loucura. Você fica batendo de porta em porta e ninguém tem informação por escrito. Não existe, não sei como é que está agora. Isso foi uns 4, 5 anos atrás. Mas você não tem material. Sim. Tá? Não tem material. E aí, então, é tentativa e erro. É isso? É isso mesmo, né? Realmente, a informação ainda são poucos, né, materiais ainda, né, publicados, falando de como lidar, de como fazer a gestão da pessoa, né, com deficiência, né, na sociedade, tanto na escola quanto no ambiente de trabalho. Até mesmo, hoje, tem algumas empresas que estão especializando no atendimento, né, da pessoa com transtorno do espectro autista, porque a pessoa ela tem outras características, né? E se eu não tenho escrito que eu sou, eu tenho que aprender a atender bem todo mundo, né? Mas para a pessoa, quando ela chega no meu ambiente, né, no meu estabelecimento, para adquirir um produto, porque eles também são pessoas que consomem, né? Também consomem todos os produtos, eu preciso entender como eu vou atender aquela pessoa. Né? Qual é a forma que eu vou receber, né? De como eu vou mostrar. Normalmente, quando eu converso com uma pessoa que eu sei que ela tem, né, o transtorno do espectro autista, eu pergunto para ela, posso pegar na sua mão? Né? Posso tocar em você? Porque a pessoa ela precisa permitir e ela vai te falar. Então, quando a gente não sabe como lidar, é importante a gente perguntar para a pessoa, porque ela vai te responder. Né, no seu dia a dia, olha, eu gosto de fazer assim, olha, para mim não tem problema, eu já escutei muito disso. Não, Márcia, para mim isso é muito bem resolvido, eu não tenho nada, né, nessas condições, né? Então, é importante a gente sempre perguntar para a pessoa
Olha, eu posso pegar na sua mão, posso te abraçar, porque tem pessoas, né, que para ela a sensibilização de pegar, de agarrar, etiqueta de roupa, tudo incomoda, né? Então, eu preciso entender quem é essa pessoa que eu estou recebendo, inclusive, né? Dentro do meu ambiente escolar, dentro do meu estabelecimento, né? De vendas, né? De compras, né? De tudo isso nesse sentido. É importante. Legal, é importante. Agora tá, vamos falar um pouquinho da realidade, ok? Vamos lá. Você entra na loja do bairro, tá? O comerciante local, a dona Maria, que sempre fez crochê, e ela montou uma lojinha, hoje ela vende toalhinhas de crochê, muito maravilhosas. A dona Maria tem essa informação. Você sabe que é muito mais fácil a dona Maria ter, porque a dona Maria, ela conhece o vizinho dela, né? Ela conhece o vizinho, ela conhece a mãe, conhece a pessoa, ela já vai ter um olhar também mais de receptividade para aquela pessoa, né? Então, às vezes, o bairro é um ambiente que eu falo que é um ambiente muito mais acolhedor, né, do que numa loja. Apesar que hoje em dia eu creio que as lojas já se preparam, todas as empresas acima de 100 funcionários, ela tem a obrigatoriedade de ter uma pessoa com deficiência. Então, a inclusão dentro da escola facilitou muito, né, nesse processo. A gente ainda caminha muito, mas a pessoa já está sendo bem mais recebida, as pessoas estão buscando mais conhecimento, né? Então, eu acho que isso termina facilitando. Mas é importante, né, o comércio, né, se preparar, né, cada vez mais, né, e saber como que as pessoas com deficiência elas transitam, né, dentro do nosso ambiente, né? Exatamente, as pessoas transitam no nosso ambiente. Agora, por exemplo, tá? Vamos falar aí de uma escola pública. Em média, 40 dentro de uma sala. 30, 40 alunos dentro de uma sala. Aí eu tenho um programa para cumprir. Sim. Tá? Eu tenho um programa para cumprir com esses alunos. E eu tenho lá gente me cobrando, porque eu tenho que cumprir meu programa, estou ali para fazer isso, ótimo. E aí eu tenho alguém que eu exatamente não sei dizer qual é a situação. Se ele tem alguma deficiência ou não. Exato, eu não sei dizer por quê, gente. Miriam, não tenho vergonha de dizer. Eu não fui preparada, ok? Para identificar, ok? Então, o que é que você faz? Você vai por tentativa e erros. Você trabalha, você faz o seu melhor, mas nem sempre o seu melhor é o suficiente. Isso. Ou é o mais adequado. Sim. Ok? Eu, dentro, né, do ambiente escolar, a minha sugestão, né, que eu deixo, né, para as pessoas, para os professores, é assim, realmente cada aluno vai funcionar de uma maneira, cada um vai aprender de uma forma. Então, é importante a gente sempre começar de ter uma acessibilidade muito maior nas nossas estratégias de aula, né? Porque, às vezes, a gente programa algo tão muito maior, né, das nossas estratégias de aula, que, às vezes, eu não vou conseguir atingir aquela pessoa. Porque eu estou falando também de uma pessoa com transtorno de espectro autista, estou falando de uma pessoa com deficiência intelectual, né, que elas estão dentro das escolas regulares, né? Elas vão precisar de um apoio e um suporte muito maior, né? Então, é sempre flexibilizar, buscar, né, trazer dentro das estratégias uma forma muito mais simples em relação de conteúdo. O conteúdo, mas transmitir ele de uma forma mais simples, né? Não com uma linguagem muito rebuscada, não com frase muito extensa, sempre buscando frases mais curtas, usando mais fotos, mais imagens, porque eu termino trazendo aquela pessoa, né, que está um pouco mais distante dos outros, que não estão no mesmo nível de aprendizado, que dentro de um ambiente escolar a gente nunca consegue, né, nivelar todo mundo, né, com o mesmo conhecimento, e o professor ele tem que entender, né, que isso faz parte, né, porque cada um vai aprender o que é significativo para ele, né? Então, quando a gente pensa, né, a gente sabe que o professor ele tem lá o conteúdo que ele tem que seguir, né, mas é importante a gente ver que dentro daquele conteúdo, o que é significativo para que todos aprendam, né? E dentro dessa significação, né, desse símbolo que ele termina buscando, quais estratégias eu posso usar, né, mais acessível para que eu possa atingir a todo? Será que essa estratégia que eu estou usando vai atingir a Mariazinha, né?
Olha, a Mariazinha, ela está lá no 2º ano do ensino médio, porém ela não está alfabetizada, né? Bom, você poderia, por favor, repetir essa frase, Márcia? Não, porque às vezes a pessoa que está no ensino médio... Repita, por favor. Às vezes ela está no ensino médio, ela não está alfabetizada. Tá, isso aí, gente, se chama, entre outros nomes aí, analfabetismo funcional. E é muito mais comum do que a gente imagina. Sim. Agora, o que acontece? Tá? Nós não estamos falando, e é bom frisar isso, somente de escola pública. Sim. Ok? Você pega um texto simples de jornal, Não estou falando do jornal de economia, não. Um texto natural do jornal. O João foi ligar o celular dele e estourou na cama. Uma coisa simples, ok? Aí você pede para o aluno, por favor, lê esse texto. Ele lê. Fala, o que é que você leu? Ele fala, não sei. Aí você fala, lê outra vez, por favor. Ele lê novamente. Aí você pergunta outra vez, o que é que foi que você leu? Ele diz, não sei. Aí você... Tá, então, quando a gente fala de texto simples, comum, tá? Geralmente você vai pedir de 3 a 5 vezes para que esse aluno leia e tente explicar para você o que ele leu. Isso mesmo. Ok? Tá, isso chama analfabetismo funcional. É uma coisa que no Brasil, assim, é mais do que comum. Sim. Ok? Agora, quando eu falo em matemática, ok? Quando eu falo em matemática, o aluno está na 6ª, está na 7ª série, às vezes ele está no 1º ano de faculdade, e aí você pergunta, quantos são 3 vezes 9? Tá? Quantos são 4 vezes 8? Ok? Por quê? Porque se ele não fizer isso, ele não faz o restante. Sim. Ok? Se ele não aprendeu as 4 operações básicas, ele vai ter problemas com tudo o restante. E aí alguém diz para ele, mas ele tem déficit de não sei do que, ou ele tem transtorno disso, ou ele tem problemas com aquilo. E muitas vezes não é uma questão de saúde, é uma questão de alfabetização pura e crua. Ok? Por quê? Porque se ele não aprendeu a ler, escrever, interpretar um texto, escrever, como é que ele vai aprender o restante? E tudo vai depender da leitura e da interpretação do texto escrito. Ok. Se ele não aprendeu as 4 operações básicas, o que é que ele vai fazer? Ok? Aí alguém fala, mas é que ele não consegue prestar atenção, mas é que ele faz isso, é que ele faz aquilo. Tá, de repente, não é o caso. É simplesmente uma educação que não atendeu a necessidade básica daquele aluno. Ok? Porque às vezes ele não entendeu nem aquele processo, né? Da tabuada, né? Como é que eu faço para poder chegar naquele número, né? Então, quando a gente fala no processo de alfabetização para as pessoas com deficiência, até no processo de alfabetização, é importante a gente entender como ele faz para ele chegar até ali. Porque às vezes é muito mais fácil, né? Então, quando a gente fala do texto, é importante ter as imagens, ter um texto mais curto, por mais que às vezes o texto pega lá a página inteira, é importante a gente ter um texto resumido para a gente poder atingir também o outro, né? As outras pessoas que não entenderam, porque a gente também está falando de TDAH, a gente está falando de dislexia, a gente está falando de todo esse público que a gente tem dentro do ambiente escolar, né? Não é só a pessoa com transtorno de espectro autista ou a pessoa com deficiência intelectual, né? E olha quantas outras características que tem, né, dentro do ambiente escolar. Então, cada um vai funcionar de uma forma, cada um vai aprender de um jeito, né? Tá, Márcia, todas as pessoas com as suas particularidades, como você está dizendo aí, trabalhando juntas, é o melhor caminho? É o melhor caminho, Concordo que é o melhor caminho. Não, eu não afirmei, eu estou perguntando, então, é o melhor caminho? Eu para mim, é o melhor caminho, né? Porque quando você trabalha com uma equipe multidisciplinar dentro do ambiente escolar, cada um atendendo de um jeito, cada um trabalhando de uma forma, o outro ele vai aprendendo. Às vezes, eu não conseguia atingir aquele aluno, mas eu pedia para o amigo dele explicar para ele, ele entendia o que o amigo explicava. Porque às vezes é a minha forma de comunicação, que eu não consigo atingir aquela pessoa, né? Então, eu já trabalhei muito dessa forma, né? Salas com 20, 30 pessoas com deficiência intelectual, pessoas alfabetizadas e sem serem alfabetizadas no mesmo ambiente. Márcia, mas como que você trabalha um curso de aprendiz para uma empresa que ele tem que ter aquele currículo?
ele vai demonstrar para mim da forma como ele sabe. Ou ele faz um desenho, ou ele escreve uma frase, ou ele busca uma imagem da internet, ou ele vai explicar para mim, ou ele vai fazer uma apresentação. O importante é que aquele conteúdo, ele me demonstra como ele aprendeu, da forma como ele acha mais fácil para ele me transmitir o aprendizado, né? Então, isso assim já fiz durante aí 20 anos da minha carreira profissional. Eu disse para vocês, tudo que você falasse, ela conhece, já fez, e te mostra como fazer. Faz parte, né, do meu trabalho, né? Eu, como pedagoga, né, trabalhando e buscando formas, né, porque eu tinha esse público, né? Então, eu tinha que fazer com que aquele público aprendesse. Então, nós fomos buscando muitas formas de acessibilidade, de apresentação, de formas de sair mesmo, de buscar, ir para cinema, trazendo filmes, né? Porque ele tinha uma maior forma mesmo de aprendizado dentro do conteúdo e ele consegue, sim, te dar um retorno do que ele aprendeu ou não. Que o aluno consegue, gente, isso eu não discuto, tá? Eu entendo o seguinte, todo ser humano consegue. Sim. Ok? Agora, vai depender a maneira que é mais, mais adequada, ok? Para aquele grupo, para aquele cidadão, para aquele indivíduo, ok? Lá atrás, um pouco mais para trás, você tinha, por exemplo, classes separadas. Isso. Tá? Você tinha classes separadas. E havia resultados também, tá? Eu não sei dizer se os resultados eram maiores ou menores, não sei como dimensionar isso. Mas o que eu ressalto era o seguinte, você tinha um grupo com as mesmas, como que será que eu posso dizer, com as mesmas características, ok? Sim. Então, o profissional que trabalhava com aquele grupo, ele se especializava, ok? Ele se especializava. Não, é difícil dizer se o resultado era melhor ou era superior ou inferior, porque a gente não tem assim, uma métrica, né? Não tem esse parâmetro, ok? Mas funcionou assim durante um tempo. Hoje a gente trabalha, como a gente já falou bastante, a questão da inclusão. Agora, qual que eu acho o problema quando se fala em inclusão? É você não ter alguém devidamente capacitado para administrar essa inclusão. Sim. Ok? Eu estou falando aqui com a Márcia, que é uma pessoa inquestionavelmente preparada para fazer o que faz. Agora, quantos profissionais nesse perfil a gente vai ter? Sim. Ok? Por quê? Porque mesmo os cursos que nós fazemos hoje não nos capacitam para tal. É verdade, eu concordo. Porque, na realidade, a experiência que eu trago é da minha experiência de vida, trabalhando 20 anos dentro de uma instituição, atendendo 1.000 pessoas por semana. Exatamente, que nós não vamos conseguir, eu me incluo nisso, tá? Com uma semana de leitura, ou um curso de capacitação de 4 horas, enfim. Na vivência, né, que você vai trazendo, né? E podendo afirmar realmente, olha, dá certo. Vai dessa forma que dá certo, né? Então, porque às vezes o professor, ele também tem um pouco, né? Tipo, eu preparei algo, né, tão extraordinário e às vezes não vai atingir, né, aquela turma. Então, é sempre importante. Hoje a gente fala muito, né, do desenho universal da aprendizagem. Inclusive, vou dar um curso sobre. Que chique, tá vendo? Estão todos convidados, tá aqui. Ela já vou vai falar passar sobre desenho universal da aprendizagem, que é justamente isso, né? Que são as flexibilizações, né? As adaptações dentro do ambiente escolar, dentro da sala de aula. Né? Quais instrumentos que eu ofereço para aquele aluno para que ele possa ter um aprendizado. Né? E ele tem o direito, né, de ter esse aprendizado como qualquer uma outra pessoa. E, às vezes, as pessoas têm um pouco de preconceito, de saber que aquela pessoa tem um laudo ou tem uma deficiência, já vai deixando a pessoa, ela não vai aprender, né? E não é assim, né? Então, eu preciso dar possibilidades, né, para que aquela pessoa ela aprenda. Porque se eu achar que ela, dentro daquele ambiente, ela não vai aprender, ela não vai ter aquele acesso, é a mesma coisa você dentro de uma sala de aula, igual a gente estava falando, do 2º ano do ensino médio, todo mundo fazendo atividade e aquela pessoa com deficiência fazendo uma outra atividade, né? Pintando um desenho, ou fazendo um caderno de caligrafia. Tá, o que é que você me diz de uma prova adaptada? Eu
tem que ter uma prova adaptada, né? Precisamos ter uma prova adaptada para qualquer pessoa. Porque eu penso numa pessoa com deficiência visual, uma pessoa com deficiência auditiva, né? As pessoas, elas funcionam, cada um funciona de uma forma diferente. Quando eu vou até para o mercado de trabalho, as funções, elas são customizadas, né? Não para a pessoa com deficiência, mas para todo mundo. Porque se você pega dentro de uma CBO todas as atividades que uma pessoa... Uma CBO? Uma classificação brasileira de ocupação, que é o que determina quais funções eu faço daquela profissão, daquela atividade. Se você pega uma de auxiliar administrativo, ela tem N números, né? Porque a pessoa precisa saber fazer tudo aquilo. Mas é, assim, impossível, né? Porque cada empresa é de uma forma, cada empresa tem a sua cultura, né? As suas atividades, e eu, dentro daquelas atividades, eu vou customizar aquela vaga, né? Que é o que aquela pessoa consegue fazer, dentro das habilidades e as competências dela. Legal. Você comentou, Márcia, que uma empresa de 100 funcionários para cima, ela já precisa ter um número de... Precisa atender, pela lei, né, de cotas, acima de 100 funcionários, ela precisa ter de 2%, né, a 5% aí dentro da lei. Tá, então aí eu tenho duas perguntas para você, tá? Porque aí você tocou num assunto, assim, bastante... Ok. Lei de cotas. Ok? Eu, Miriam Tereza de Souza, sou negra e falo para você, lei de cotas é um negócio complicado, tá? Quando eu falo de cotas para negros, eu posso dizer o seguinte, é um negócio muito bonito na teoria. Sim. Na prática, ok, é complicado. Eu entendo que sempre que você fala em política pública, você está falando de uma coisa meio surreal. Por quê? Porque a política já quer dizer o quê? Algo que é para todos. Sim, a partir do momento que eu tenho que dizer política pública, quer dizer que o que era para ser já não aconteceu, ok? Então, nós estamos tentando de uma outra forma. Aí eu falo em política de cotas. Quando a gente fala em política de cotas para negros, a gente sabe o que é, ok? Agora, quando nós falamos desse público que nós estamos mencionando, é difícil você ter números, tá? Mesmo porque papel aceita tudo, mas é difícil você confirmar aqueles números. Agora, qual que é a nossa questão? Uma empresa de 100 funcionários para mais. Nós sabemos que a maioria das nossas empresas, ou grande parte delas, são micro e pequenas empresas. Sim. Quer dizer, tem menos que isso aí. Sim. É isso? Isso. Menos de 100 funcionários, ela não tem a obrigatoriedade. Mas... até pensando, né, no crescimento da empresa, porque ela não pensa só em ficar lá, né, pequena, né? Um dia ela também quer crescer, né? Ela já pode estar contratando, né, as pessoas com deficiência, inclusive para fazer parte, né, daquela diversidade, né, de dentro da empresa dela. Não existiria, por exemplo, a obrigatoriedade, não tem mas obrigatoriedade. Ela já tem essa possibilidade. Ela tem a obrigatoriedade, por exemplo, de uma responsabilidade social, né? Então, isso é importante, porque se ela pensa num crescimento, ela precisa começar a pensar falando da lei de cotas. Mas ela pode estar trabalhando com um público diverso. Aí a gente está falando de raça, né? O público LGBTQI+. Então, a gente está falando também desse público, né? Porque isso, para a diversidade de dentro de uma empresa, ela é muitíssimo importante. Por quê? A diversidade, eu vou trabalhar com um grupo mais diverso. São pessoas que pensam diferentes, cada um traz uma cultura de uma região diferente da outra. Então, tudo isso faz com que o meu ambiente de trabalho se torne mais diverso, né? E com isso, eu vou mais abrangente, seria isso? Eu vou tendo outras criatividades. Por que não? Por que eu não posso pensar, né? Olha, cada um vai trazendo uma experiência do seu dia a dia, isso é muito importante para um ambiente diverso, né? Então, para a empresa... né, quando ela pensa, né, na inclusão, ela não vai contratar todo mundo no mesmo padrão, né? Ela não vai contratar todo mundo no mesmo padrão, não. Ela vai falar, não, RH, eu só quero aqui todo mundo só desse jeito. Tá, então vamos lá. Se a empresa contrata todo mundo só no mesmo padrão, nós temos um problema. Vamos lá, é comum. Sim. Você chega numa empresa, você olha, a impressão que você tem é que todo mundo ali na administração tem o mesmo manequim, porque o uniforme é visto, tipo, 40 e 42 só. Então, tá. Então, você tem lá uma padronização, digamos assim, tá? Agora, acontece também o contrário.
quando a empresa faz uma opção muito forte pela diversidade, tá? E acaba acontecendo um processo reverso, vamos dizer assim, tá? Por quê? Porque eu não contratei essa fulana porque eu já tenho o Beltrano que é parecido. Então, mas aí a gente não contrata, né, pelo físico, pela característica, a gente contrata pela habilidade e a competência da pessoa. Que é o que deveria imperar, ok? Que é o que deveria Porque imperar, independente do seu universo. Justamente, né? Porque se eu entro numa empresa onde todo mundo está no mesmo padrão e eu sou uma pessoa obesa, gorda, o que eu vou falar? Eu nem vou entrar dentro daquela loja. Não, ou então, o gordo, baixinho, magro, alto, casado, solteiro, Justamente. viúvo, divorciado. Eu não entro naquela loja que eu só vendo roupa de crente, ou eu não entro ali porque só vendo roupa de mano. Justamente. É bem por aí, né? Então, eu não me vejo, eu não sou representada naquele ambiente. Né? Aquela empresa não me representa. Não me identifico com aquilo Não lá, me digamos assim. Eu não me identifico. identifiquei com aquela. Tem uma pesquisa, né, da geração Z, que hoje a geração Z ela não compra de empresas homofóbicas, machistas, né, que não compram. Né? Então, a gente precisa pensar na diversidade também como uma proposta, né, de sustentabilidade. Se eu não me vejo, eu não compro. Né? Se a empresa ela traz alguma coisa negativamente de um trabalho escravo, por exemplo, né? Como já tivemos várias empresas. Tá, mas a gente compra da China, não compra? Então, mas tem muita gente que não compra, né? Eu não compro. Tem muita gente que não compra. Assim como você vai pensar numa lanchonete que às vezes fez algo, né, de discriminação, as pessoas boicotam, as pessoas não vão comprar. Né? Então, quando a gente fala na diversidade, né, tanto pessoas, né, de diversas, né, regiões, situações, opções, com pessoas com deficiência, geração Z, hoje a pessoa mais 50 a mais, que está todo mundo dentro, né, dessa diversidade, a pessoa ela não se sente representada. Né? Se eu não me sinto representada, eu não vou comprar, né? Eu não vou consumir. E aí depois a gente não sabe o porquê que a gente não vende, né? E aí a gente cai naquela também. Se está caro, não compre. Também. Tem esse lance. Só mais uma coisa, tá? Nós falamos bastante sobre o autismo ligado à infância, vamos falar de adolescência. Mas aí um adulto que começa a se interessar pelo assunto, começa a pesquisar, começa a verificar, e daqui a pouco o cara tá achando que ele também é autista. Hoje tem muitas pessoas, né, que vão fazer as avaliações, né, que vão percebendo dentro das características. E ela faz, né, que a gente fala que é a pessoa com autismo, né, tardiamente, né? Existe existe muito caso. Muitos casos. Ótimo. Então, hoje, o cidadão aí com 30, 40, 50, 60 anos, ele se identifica como autista. Porém, até então, ele viveu. Sim. Certo? Tá. Agora, eu tô com 50 anos e entendi que eu sou autista. Tá, o que é que isso muda? Então, ele vai buscar, né, depois de uma avaliação, ele vai buscar uma qualidade de vida melhor, né? Aí ele vai falar para as pessoas, olha, então eu funciono dessa forma. Então, às vezes, aquela frustração, aquele sofrimento que ele sofreu a vida inteira pelo fato dele não ter um diagnóstico... Não entendeu o que acontecia com ele. Ele não entendeu o que não acontecia com ele, ele passa a entender. E o suporte da família, das pessoas que convivem com ele, é diferenciado. Né? Ou deveria ser. Porque a qualidade de vida dele vai ser outra. Né? Voltando, gente, a gente precisa buscar informação. Porque vamos pensar assim, ó. Quantas vezes um filho, uma filha, uma esposa sofreu por causa do comportamento de alguém dentro de casa, sem saber que essa pessoa tinha alguma situação diferenciada, vamos colocar assim. Sim. Ok? É comum a pessoa sofrer e carregar mágoas. E o pior, gente, o problema... Tá, sofrer é um problema sério, tá? Mágoas, sentimentos, ressentimentos, tudo isso é terrível. Agora, pior do que ter tudo isso é você transmitir isso tudo para o próximo. Então, a mulher que sofreu violência emocional, violência psíquica, enfim, qual que é a tendência dela? É transmitir isso para a filha, para o próximo.
tá? E assim perpetuando essa violência, essa marca de violência. O cidadão que sofreu violência, ou que conviveu com a violência, tá? Acaba achando essa violência normal e passa para frente. O que é o nosso grande desafio hoje? É parar de passar para frente, tá? A música dos engenheiros do Havaí, não vou deixar para o meu filho a pampa pobre que eu herdei do meu pai. É o seguinte, nossos pais fizeram muitas coisas positivas para nós, mas também fizeram coisas negativas, porque não eram perfeitos. Da mesma forma que nós fazemos coisas boas e fazemos coisas negativas, porque não somos perfeitos. Agora, qual que é o grande desafio? É diminuir o que é negativo. Eu sei que isso dói, machuca, me fez sofrer. Então, por que eu vou repetir? Ok? Então, de repente, a pessoa sofreu por décadas com um alcoólatra, com um dependente químico, porque ela não sabia que aquilo era uma doença. Então, ela entendia, meu pai bebia porque ele não gostava da gente, meu marido bebia porque ele não gostava de mim, porque eu sou feia, sou gorda, sou alta, sou baixa, sou magra, enfim. Tá? Então, sofrer por quê? Por desconhecer a realidade, desconhecer a informação. Agora, quantas vezes nós sofremos com um filho, ou nós fazemos alguém em casa sofrer? Por quê? Porque nós temos uma situação dessas em diferentes níveis, ok? E não sabemos. Tá? Tem uma casa que você chega e você não pode simplesmente sentar que alguém vai dizer, olha, você está amassando a minha almofada. Ok? Tá? Ou, de repente, a Miriam detesta pelo de gato. Tá? Não vou entrar. Se o seu gato está no sofá, não, você está no sofá junto com o gato. Tá? Então, quer dizer, pode ser um problema. Ok? Então, quanto tempo perdido, quanto sofrimento, quanto a briga, quanto a discórdia, quanto problema que a gente vivencia por desconhecer esses fatos. Sim. É isso? Isso mesmo, justamente. Então, por isso que a importância, né, de cada vez mais a gente buscar o conhecimento, buscar profissionais que falam sobre o tema, né, para que a gente possa buscar todo o suporte, para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, né? A qualidade de vida é essencial para a nossa vida. A gente não pode viver uma vida de sofrimento. E a gente precisa entender o seguinte, a pessoa quebrou o braço, ela não quebrou porque ela queria, tá? Ela está sofrendo, ela está com o braço quebrado. Okay? Não é porque ela não gosta de você, porque ela te odeia, porque ela quer fazer você sofrer, etc. Ela quebrou porque quebrou. Então, uma pessoa que tem uma dependência química é uma doença, tá? Uma outra situação também. Então, nós precisamos entender o seguinte, muitas vezes nós trazemos isso para o lado pessoal. Nossa, mas como aquela pessoa me maltrata. Só porque eu deixei a xícara em cima da mesa, ele veio brigar comigo. O problema não é com você. O problema é que ele não pode com uma xícara. Naquele lugar. Naquele lugar, ok? Então, procurar entender a situação, principalmente a situação do outro, muitas vezes, vai diminuir e muito o nosso sofrimento. Agora, para finalizar, Márcia, você falou de um curso que você vai ministrar. Você quer deixar aí a dica para a gente? Na realidade, é um desenho universal da aprendizagem. Ele vai ser lançado agora em maio. Ele vai ser online, né? E aí, depois eu termino falando para vocês, até para vocês, se você puder maio, né? divulgar. Maio. Isso. Falando sobre realmente de estratégias, né, de aprendizagem dentro do ambiente escolar, para a pessoa poder lidar aí com a pessoa com deficiência. Eu vi uma reportagem que o que nós perdemos, o que o Brasil perde em termos de arrecadação, o que as nossas empresas perdem de arrecadar devido a preconceitos, tá? Eu não contrato você porque você é gordo, porque você é muito alto. Vamos lá, de boa. O Real Madrid, todo mundo já ouviu falar do Real Madrid. O Real Madrid estava com o contrato praticamente fechado com o Ronaldinho Gaúcho, o bruxo. Aí, da última hora, falou, não, esse cara é muito feio, não vamos trazer ele pra cá, não. Tá? E impera, né? Tá? Então, acontece no mundo todo, infelizmente. Agora, o que é que nós precisamos? Nos preparar para superar, ok? Por quê? Porque, infelizmente, acontece e vai continuar acontecendo. Até que a informação se torne alguma coisa mais comum. Sim. Ok? Sim. Se torne uma coisa mais comum. Então, gente, por favor,
vamos pesquisar, vamos ler, vamos nos informar. Não vamos aceitar que o Zé da esquina diga alguma coisa e eu entendo aquilo como uma sentença. Sim. Não, porque o Zé da esquina falou que eu nunca vou aprender, então eu não vou aprender mesmo. Falou que você não vai conseguir, então eu não vou nem matricular. Falou que não vai adiantar, então eu já vou tirar da escola, vou deixar aqui com... É bem assim mesmo, né? A gente não pode, né, excluir a pessoa, né? Tá? E também não podemos nos auto-excluir. Eu não aprendo. Não aprendi até hoje, não vai ser agora que eu vou conseguir. Eu queria tanto fazer, mas nem adianta, nem vou. Então tá, menos, gente. Vamos nos permitir e vamos permitir que outros busquem o seu próprio caminho. Programa Atitude Café, sou Miriam Souza. Lembrando que Aprenda Conosco oferece aulas de reforço escolar, inglês e também robótica educacional. E Aprenda Conosco tem uma parceria com o Sindicato dos Empregados no Comércio de Limeira. Através dessa parceria, esses cursos são ministrados com condições bastante favoráveis. O telefone é o 988394458. Por favor, entre em contato e receba mais essas informações. Márcia, muito obrigado pela sua participação. O seu tchau para a nossa galera, por favor. Tchau, até a próxima, tá? Muito obrigada, foi um papo muito agradável. E pode ter certeza que a Márcia vai aparecer por aqui mais vezes. Ela tem uma agenda assim muito tranquila, tá? Muito light. Então, a gente vai estar sempre conversando. Programa Atitude Café, sou Miriam Souza. Tenho certeza que esse bate-papo ajudou bastante. E você que está em dúvida, será que é, será que não é, será que eu sou, será que eu não sou? Pesquise. Busque informações, gente. Busque informações. A nossa qualidade de vida aumenta à medida que o nosso nível de informação aumenta. Muito obrigado. Ótimo final de tarde para vocês e até o próximo programa Atitude Café. Valeu. Muito obrigada. Obrigada. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio podcast, fale com nossa equipe e venha realizar seu sonho aqui na IS Rádio e Podcast. Nosso contato é 19 97600 7293. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, siga nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. IS Rádio e Podcast.